Aqueles que conhecem o Ctrl Alt Del, você vai abrir o gerenciamento de tarefas. Nesse gerenciamento de tarefas, você vai identificar todos os programas que estão abertos. E se você olha com cuidado cada um desses programas e vê o quanto cada um deles está ocupando o teu processamento, e você, com inteligência, poder desligar ou não esse aplicativo sem que precise apagar a máquina. Então tem programas rodando hoje na nossa mente, hábitos que a gente está fazendo, que nos prendem, ocupam o nosso dia a dia. E você não sabe que está entrando num desespero, numa depressão, num burnout, porque você não está olhando esse mapa. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. Hoje tendo a alegria de receber aqui meu querido amigo poeta Tiago Espias. É assim que fala, meu amigo? Tu pronunciou bem pra caramba. Obrigado, gratidão, Tocho. Muito obrigado por estar aqui, podendo contribuir um pouco para esse sucesso consciente aí, que é coletivo. Amigo, e você sabe que eu brinco que tem pessoas que sozinha já é um clube da transformação. E você é uma delas. Porque é tanto tema, gente. Quando ele me mandou aqui a mini bio dele, as coisas que ele já fez e o que conectou, né? Ele, assim como eu, gosta do varejo, da experiência do cliente, gosta também da inovação, da criatividade, mas também tem conexão com a espiritualidade, né? Que são tecnologias aí avançadas que nem todo mundo acessa. E muita gente, Thiago, fala pra mim assim, nossa, mas eu te vejo cada hora num lugar, fazendo uma coisa diferente e tudo mais, né? E como é que você consegue, né, conectar? Como é que você consegue fazer esses projetos que você fez grandes e tudo mais? Eu falei exatamente por isso. Porque eu não tô todo dia com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, falando as mesmas coisas, né? Eu tô buscando novas possibilidades e eu vejo que você é esse ser também buscador. Sempre foi assim, Thiago? Acho que sempre, cara, a gente vai adentrando e caminhando e descobrindo. Eu acho que, sabe o arquétipo do explorador? Uhum. Eu acesso muito esse arquétipo de explorar novos ambientes, novos lugares, novas pessoas, mas não de usar e descartar, pelo contrário, você se conecta e você contribui para o meio também. Então, quando você vai em lugares novos, você contribui, você serve. E, de alguma maneira, aquilo pode te ajudar também para um próximo nível. Então, eu gosto de estar em completamente lugares distintos, com pessoas distintas. E, de alguma maneira, eu ser um ponto de contato, um meio para que mundos distintos se encontrem também, né? Que aí você começou a sua história também, sua carreira, como é que é? Com 13 anos, vendendo bala e refrigerante, foi isso mesmo, no colégio? Foi isso que eu li lá? Tô com a memória boa? É verdade, é verdade. Me conta aí um pouquinho dessa história e como é que isso... Como que esse adolescente, né? Isso que você viveu influencia no empresário, no empreendedor que você é hoje? Eu não posso deixar de referenciar a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai, né? Eu acho que é a nossa primeira referência aí do mundo, né? Como seus pais se comportam é a sua referência. E eles sempre me provocaram nesse sentido de que, primeiro, você tem que ter utilidade para o mundo, para si mesmo, e que tudo tem um porquê. E aí, nesse caso, por que chegar a vender, né? Os meus pais, meu pai teve um pet shop, a minha mãe foi professora de violão. Então, a vida deles por si só tiveram todos os seus desafios. E eu agradeço e honro por toda a coisa que foi vivida, sofrida e conquistada para que hoje eu esteja aqui. Eu falo isso quase todos os dias. Agradeço aos meus pais, meus avós, meus ancestrais, por tudo que foi vivido, sofrido e conquistado para que hoje eu esteja aqui. E nesse sentido, quando eu olho aí para trás e vejo o começo, né? A minha mãe sempre vendia coisa, sempre estava trabalhando, prestando serviço. E meu pai fazendo banho e tosa, operando cachorro, né? Então, assim, sempre servindo e ajudando o próximo no sentido do mais belo. E o que tinha do meu alcance era poder ajudar eles a pagar a escola. De alguma maneira era cara, a escola sempre é caro, né? Infelizmente o ensino ele é caro, então eles se esforçavam muito para poder pagar a minha escola. E uma das coisas que eu podia fazer para contribuir é tentar no mínimo pagar a minha merenda, pagar o lanche. Então uma das coisas era vender bala e refrigerante. Mas como é que você fazia isso? Deixa eu visualizar essa cena aí. Vou conectar isso com um ponto de oportunidade de empreendedorismo que a gente vai falar sobre isso. Boa. Hoje. Então, os meus pais, eles compraram um sítio. Esse sítio, ele não era só para lazer. É para
colher frutas, fazer uma horta e fazer ali um pouco do sustento. O excedente disso, a gente tinha que vender. Então, imagina, de segunda a sexta eu estou na escola, estou na quinta série, na quinta, sexta série. A gente ia todo final de semana para o sítio e no final de semana a gente está com 30 cachorros no carro e lá colhendo acerola, tinha 30 pés de acerola, tomate, alface e todas as outras frutas. No domingo a gente descia de volta para o Rio de Janeiro, estou falando que eu morava no Rio de Janeiro, e meus pais botavam para vender para os vizinhos todas as frutas e verduras. E eu, na escola, era o vendedor. Então, eu falava para meus colegas que eu tinha verduras e frutas e algo do tipo para os pais deles escolherem. Ao final da aula, eu mandava uma mensagem, na época, orelhão, né? Naquela época, orelhão, ligava um orelhão para minha mãe e meu pai para eles me buscarem de Santana Quanto com as frutas e os pedidos. Ovo caipira, alface, tomate, acerola, tá. Então, no final ali do encontro da saída da escola, a gente vendia esses pedidos. Só que eu queria empreender o meu negócio. Então, onde eu vi oportunidade, eu sempre levava bala para mim. E eu sempre levava refrigerante também para mim, porque eu gostava. Meu irmão também. Então, eu levava 2, levava bala. E na escola, cara, você tem que começar a entender o que é demanda, o que é oferta, né? O que é procura, assim. E aí eu percebi que todo mundo pedia bala. Me vê uma bala, me vê uma bala, me vê uma bala. E esse de me vê uma bala tem uma demanda aí. Então, eu passava todos os dias num baleiro que estava na direção da escola e comprava as balas dele. E levava para a escola as balas. Começou com bala, mas a oportunidade principal foi que existia naquela época, estou falando de 2003, 2002, 2004, alguma coisa assim, 2004, 2005, um vereador chamado Ciro Darlan que fez uma lei na época que não podia gordura dentro da escola. E aí as escolas públicas e privadas não puderam mais vender hambúrguer e refrigerante. O que é ótimo, tá? Também é positivo para a criançada. Mas eu vi isso como oportunidade. E eu levava refrigerante para mim. Então, incentivado também pelo meu pai e pela minha mãe, vou eu comprar balas e comprar refrigerantes e levar uma bolsa térmica para a escola. Então, eu comecei a levar 3, 4, 5 e no meio da aula eu oferecia para os alunos. Você quer bala? Quer house? Quer jujuba? Quer isso? Tem refrigerante. Na hora do lanche, se você quiser, eu tenho isso. E o bom de você ser bom, não é que isso eu tô querendo, não estou fazendo nada ilícito, mas é genuíno, é propósito. E os professores que se conectavam comigo nesse sentido não me repreendiam, não. Eles, pelo contrário, chegavam assim e falavam: Thiago, você tem Fanta Uva aí? Pô, não tem. Você traz amanhã a gente tem aula de história. E aí eu ia, cara, pro supermercado Extra comprar Fanta Uva por 97 centavos na época, para vender por R$1. Tipo, eu ganhava 3 centavos. Mas não é o dinheiro. É você estar ali cumprindo a possibilidade de ser útil, de gerar conexão, de servir. Não é a troca monetária. É a troca de ser útil mesmo. Eu estou fazendo algo que o outro está me pedindo e que é legal para ele e ele quer e tem prazer nisso. Então foi aí que eu comecei, cara. Eu conectei uma oportunidade. Teve uma lei que me ajudou, que não podia vender, e eu comecei a fazer disso um empreendedorismo ali, micro, com 13, 14, 15 anos de idade. Até a sétima série, até a oitava. Quando eu chegou na oitava, para o primeiro ano, aí eu comecei a alugar filme. Aí eu copiava os filmes, ia na locadora, aí essa parte aí já... Eu copiava os filmes para mim, mas começava a alugar para os meus colegas, tipo, pacote de 4 filmes no final de semana por R$10. Então, todo recreio tinha alguém me devendo dinheiro e eu pedia para pagar o lanche para mim, fazendo com que eu não precisasse pegar dinheiro do meu pai pro lanche. E se parar para pensar, naquela época, uma escola era R$300 por mês e o lanche era R$2, R$3 todo dia. Isso é quase mais R$100 de lanche. Então, eu via isso com muito peso e eu não queria que meus pais ainda tivessem mais custos, então eu usei dessa maneira para poder ser quem sou hoje. Que maravilhoso, meu irmão. E te escutando, eu lembrei também, né, da minha adolescência ali, infância, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos também, né? E eu gostava de andar de autorama. Não sei se já teve numa pista de autorama grande, Já. né? E ali pagava para ter 15 minutos ali na pista, né? Brincando com o carrinho de autorama ali também. Tinha competições e tudo mais. Só que
meu pai e minha mãe, né? Que eu honro muito aqui também, eu achei muito bonito, né? Você honrar seus pais. E eu gostei muito dessa frase sistêmica que você trouxe, colocando que tudo que foi vivido, sofrido e conquistado. Adorei, porque todos os dias eu agradeço também meus pais, meus avós, meus ancestrais, por tudo aquilo que eles passaram para me permitir estar aqui, né? E só essa simples consciência e essa honra, independente do que eles fizeram, do que eles deixaram de fazer, já faz parte de trazer uma energia, uma força que a gente precisa para continuar seguindo em frente, né? E eu lembro que meu pai e minha mãe, né, eram funcionários públicos e tal, né? Eles tinham dinheiro, mas tinham muitas dívidas. Então eu não tinha dinheiro ali para andar de Autorama o dia inteiro, que era o que eu queria. Aí o que eu fiz? Eu sempre gostei de observar. Aí eu observava que eles, né, o pessoal tinha uma oficina lá, arrumava os carros, e eu via que algumas crianças e alguns jovens, adolescentes também, sabiam fazer o carrinho andar mais rápido. E aí eu aprendi essa técnica, que era arrumar ali o contato ali do carrinho na pista, tudo, e algumas coisas que eu fui aprendendo, fui perguntando, questionando, e aos poucos eu fui aprendendo. E aí, naturalmente, um dia eu cheguei para um adolescente lá, outro amigo meu, um coleguinha meu lá, e falei, amigo, olha só, eu tenho um jeito de fazer esse carro seu andar mais rápido. Já é um gancho. Botar um tuning, fazer Pois um tuning e aí no carro. ele falou, olha, eu posso te ajudar se você quiser. Ele é mesmo, olha, vamos negociar aqui. Quantas baterias você vai pagar para mim de 15 minutos? Aí eu negociava e aí eu realmente fazia o carrinho dele andar mais rápido. E aí comecei. Aí a partir disso aí, o dono do Autorama viu e viu que eu tinha aberto, sem querer, inocentemente, uma concorrência da oficina dele, entendeu? Aí ele falou, vem trabalhar comigo. Perfeito. E assim eu comecei a trabalhar na Le Mans Autorama, na época, lá em Brasília. Depois a gente montou uma equipe de ciclismo até, fui triatleta e tudo, e aí começou. Mas eu sou muito grato, né, a toda essa época ali. E uma das primeiras pessoas ali que acreditou no meu potencial tão novo, né? Mas eu sempre gostei também, eu sempre acreditei na autorresponsabilidade e em você fazer o teu, né? Fazer o teu, fazer a sua parte, tá tudo disponível, a gente só precisa acessar, né? E aí, como que esse adolescente influencia o empresário, o empreendedor que você faz hoje? E aproveita e fala para as pessoas o que você faz hoje também. É uma história de muitos pontos que se conectam. A gente pode depois entrar no detalhe, mas é como o Steve Jobs fala, né? A vida é feita de pontos que se conectam. Quando você reconhece isso, você tem muito a entender o que te levou a ter essa vida hoje. E que tudo está justo, tudo é perfeito, tudo é divino, tudo te levou à consciência que você precisa ter hoje. E ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, como é que conecta, né? Eu fui trabalhando. Tem muitas pessoas importantes na minha vida que abriram portas para chegar hoje. E aí, comentando, depois a gente volta, do que eu sou hoje. Hoje eu sou um dos sócios fundadores, head de inovação da Equipa Group, que é uma empresa de material de ponto de venda, que trabalha com varejo, trabalha com grandes indústrias, desenvolve materiais e experiências para o ponto de venda. Varejo. Mas varejo não é vender produto, é sobre conectar pessoas. O produto ele tem a utilidade de quem está comprando, mas no final a expressão, o envolvimento está alinhado sempre a pessoas. Dentro desse grupo, a gente tem algumas marcas. Tem a Vig Brasil, que é uma gráfica digital, estamos falando de material impresso. Às vezes a gente não entende muito como é que as coisas vêm parar, mas alguém imprimiu, alguém desenvolveu, alguém produziu. Então, estamos falando de marcenaria, acrílico, impressão, produção de displays. Às vezes um produto está exposto num display, mas você nem tem ideia de como que aquele display foi parar ali e por que ele está ali. Tem muita coisa por detrás, neurociência, marketing, brand, experiência. Então, dentro do nosso grupo, a gente tem essas conexões. Tem o Transforma, que se conecta muito com o Clube da Transformação, na palavra, porque o Transforma é um projeto que a gente tem, né, uma marca que a gente tem voltada à economia circular, voltada à sustentabilidade. Depois a gente também pode entrar no detalhe, mas a gente tem um projeto gigantesco com a Casa da Moeda do Brasil, onde a gente dá ressignificação e novos ciclos de vida às cédulas de dinheiro que não vieram para a circulação e também as que foram usadas, num projeto de consciência e transformação baseado em economia circular. Não só com a Casa da Moeda, mas também com várias outras marcas a gente aplica a parte de economia circular. O que mais? Faço parte de algumas associações que são em prol do mercado. Então, o Popeye Brasil é uma associação de marketing de material de ponto de venda, onde está todas as agências, indústrias, fornecedores, voltados ao marketing de ponto de venda. E o nome Popeye era por conta dos indígenas. Porque a primeira expressão de marketing
para você dizer que tinha uma venda de tabaco numa loja, era um cacique na porta de uma loja. Então, era a primeira imagem voltada à publicidade do marketing de material de ponto de venda. Por isso o nome Popeye. E eu tô lá como vice-presidente de startups, inovação e tecnologia, e no RDI, que é o Retail Design Institute, também uma associação internacional voltada a arquitetos e designers. E aí ele também estou com um dos diretores ajudando o ecossistema do varejista, do designer, do arquiteto. Assim, é um ecossistema que se conecta entre marcas, empresas, experiências, que está tudo conectado. E para fechar isso, que é onde eu mais gosto de falar, é a tecnologia e inovação. Então, assim, eu permeio a inovação e a tecnologia em todos esses lugares. É onde eu trago a minha bagagem da empresa que eu fundei lá quando eu tinha 17 anos e fiz uma fusão, uma união com a Equipa Group. Eu tinha criado a Studio Prime lá com 16, 17 anos de idade. E aí, em 2017, eu fiz a junção com a Equipa Group. Essa empresa é tecnologia, experiência... tudo que é voltado a efeito wow, interatividade, também para o ponto de venda, mas também para o corporativo. Maravilhoso, hein, amigo? E como é que você consegue fazer tudo isso e ainda te vejo nos seus stories lá fazendo exercício, fazendo yoga, meditando, indo pra Chapada dos Veadeiros, entendeu? Participando de grupos aí que elevam a consciência. Qual que é o segredo? Como é que você consegue fazer tudo tanto e você multiplica seu tempo? Como é que é? Olha, a gente quer multiplicar o tempo, né? mas eu acho que tudo tem também o seu tempo. Antes até de chegar nesse ponto, a gente começa empreendendo e tentando entender o que você quer fazer na sua vida. Fugindo um pouco da mente coletiva do que os seus pais também te ajudaram, mas também querem alguma coisa sobre você, que você faça. Que gostariam que você fizesse faculdade, gostariam que você fosse médico. Bom, o que a sociedade quer também te empurra alguma coisa. Então, assim, você começa a sua vida, de alguma maneira, se esquivando disso para tentar saber quem é você, ou, de alguma maneira, imaginar o que você gosta, para poder trabalhar, para poder chegar num ponto que você acha que existe plenitude e felicidade. Eu fugi bastante disso. Eu não fiz faculdade, tentei 2, 3 vezes, e o que eu fazia era contratar meus colegas, que executavam, porque eu queria... vender, eu queria atender as pessoas. A venda está alinhado a atender as pessoas. O comercial está alinhado a atender a expectativa do outro, né? Então, eu fugi de faculdade, eu fugi do meio comum. Então, com 17 anos eu abri empresa, eu já tinha, com 23 anos, 60 colaboradores. Só que com os bônus também vem os ônus. Então, para hoje eu estar fazendo isso tudo é porque eu passei por uma parte da vida que é, como se pode dizer, a noite escura da alma, né? Os desafios, os momentos de medo, de dores, de sofrimento, de depressão, os momentos que te trouxeram bastante desafio. Então, para eu estar hoje, nos últimos 5 anos, buscando, primeiro, me compreender e autoconhecimento e participar de egrégoras, de grupos, de escolas, de movimentos prol ao crescimento espiritual, mental e físico, a gente teve que tocar, né? Eu tive que tocar alguns lugares que foram de sofrimento, foram de dores, mas que hoje eu agradeço muito, porque se não fossem esses momentos difíceis, a gente não estaria percorrendo uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então, eu gosto muito de encontrar as pessoas no meio do caminho, que cada um está na sua fase, cada um está no seu nível, mas está todo mundo em busca da evolução. Maravilhoso, meu irmão, maravilhoso. Eu queria até que você comentasse isso. Eu queria juntar até 2 perguntas aqui em uma. O que significa o sucesso consciente para você, Thiago? E como que foi o seu processo de transformação aí para viver o sucesso consciente, né? Pergunta que precisa meditar sobre ela, refletir sobre ela, né? Mas sucesso consciente, de novo, ela é sobre você buscar dentro de você aquilo que cumpre um certo propósito, que te traz paz, que traz certa felicidade. E nesse lugar, de novo, a mente coletiva e o mundo, ele te prende em coisas que são efêmeras, que são coisas passageiras. Então, quando você conecta um sucesso relacionado a um ponto de chegada, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver
aquilo que eu desejo, eu serei feliz, a gente se perde muito, muito. E quando a gente conquista quimicamente, biologicamente, mentalmente, aquilo tem um tempo. Essa paixão, ela desaparece. E você vai buscar de novo, como um ratinho de hamster na roda. O meu sucesso consciente está atrelado a enxergar de que eu não queria ser um ratinho de hamster na roda, girando aquela eterna roda. Então, ele está alinhado mesmo a primeiro fazer uma busca interna do seu próprio ser. E depois a busca externa que vai vir alinhada a quem você se tornou, ou descobriu, ou reconheceu dentro de si. Então, o sucesso consciente, para mim, está alinhado a isso. Acho que a gente pode conectar em muitas coisas, o empreendedorismo consciente e vários outros pontos de conexão, mas o sucesso está alinhado mesmo, não o que os outros querem, o que eu acho que os outros querem de mim, mas o que eu verdadeiramente quero de mim. E pode ser para agora, tá? Amanhã eu tô com um copo vazio para me surpreender, se eu quiser outra coisa também. E entender que não quero pelos outros, nem para ser visto pelos outros. Eu quero porque sou eu. E é o que está me trazendo tesão, o que está me trazendo entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que está muito ligada ao sucesso consciente. Como é que você associa entusiasmo ao sucesso consciente? Olha, eu sigo o Bashar, né? Também sigo. Ele fala muito sobre isso. Seu maior né? entusiasmo. Siga o seu maior entusiasmo. Ethos. Essa palavra vem ecoando na minha mente no sentido de que o entusiasmo é aquilo que vibra dentro de você, mesmo sem você entender. Não se coloca raciocínio aí, se coloca sentir, né? O que você sente ao fazer aquilo? Ou querer experimentar aquilo? Qual é o comichão que você tem? Esse frio na barriga é de medo que te paralisa ou é um medo que te traz a possibilidade de, sim, eu quero isso, mesmo que eu tenha medo? Então, é um jogo, o entusiasmo, ele está ali, que nem o Murilo Gun fala, entre o caos e a ordem. É um flerte entre organizar o caos, o entusiasmo de que esse caos precisa me trazer a ordem. E essa ordem demais precisa de um entusiasmo novo para poder gerar um novo caos que vai fazer com que a gente continue crescendo, né? Então, para mim, o entusiasmo ele tem que estar, cara, no momento que eu vou dormir, no momento que eu vou acordar. E você precisa descobrir esse brilho nos seus olhos. É muito legal você ter trazido e associado o entusiasmo ao sucesso consciente. Né? Porque eu, particularmente, não consigo entender, por exemplo, por que uma pessoa trabalha com uma coisa que ela não gosta, sendo que tem tanta opção no mundo. Sim. O problema exatamente é esse, é o que você falou. As pessoas são condicionadas a achar que o mundo é escasso, que ela tem que competir com as outras pessoas, né? E que ela precisa estudar muito, trabalhar muito, dar o duro para um dia ela conquistar alguma coisa, para um dia ela ser feliz, se aposentar e ir para a praia. Amigo, tá tudo disponível para nós e para todos. Eu sempre acreditei nisso e nunca acreditei nessa questão da corrida dos ratos. Depois, quando eu fui ler o Pai Rico, Pai Pobre, que aí eu tive consciência daquilo que eu já estava vivendo. Falei, gente, não faz sentido. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Perfeito. Né? Logo eu vi que eu era diferente, que eu vou fazer. E aí, ao invés de... queriam me mostrar que eu estava errado por ser diferente. Eu falei, não tô errado. E se vocês que estiverem errado? Né? Então eu enfrentava o professor no colégio. O professor chegava e falava assim, mas você tem que fazer isso. Eu falei, por que eu tenho que fazer? Não, porque é assim que funcionam as coisas aqui. Eu falei, tá, mas meu pai e minha mãe que estão pagando as coisas aqui, e se eu não quiser que funcione assim? Aí o professor chegava e falou assim, se você continuar me questionando, eu vou te tirar da sala. Eu falei, não precisa não, pode deixar que eu mesmo vou, eu sei o caminho, entendeu? Então eu enfrentava ele. Só que aí hoje eu vejo, e queria aproveitar e honrar e agradecer todos os meus professores, dizer que eu sinto muito, gente. Eu realmente honro vocês do fundo do meu coração, que eu era só uma criança. Eu era só um adolescente que não estava concordando com algumas regras, eu não estava cabendo ali. Entende? Mas eu honro muito vocês, agradeço muito vocês. Os que tiveram paciência comigo e os que não tiveram também. Entendeu? Eu honro muito. Meu pai é professor também, né? Era professor da Universidade de Brasília ali, Engenharia Florestal, né? Coordenava o curso. Então, eu honro muito meu querido pai e honro muito a todos os professores da minha vida. Sinto muito se eu causei algum mal para vocês, querido. Não foi minha intenção, tá? Por favor. Mas, assim, era esse ambiente disruptivo, né? De mostrar que é diferente. Hoje, as pessoas já estão vendo que os diferentes têm valor. Você sabe que, conectando com esse professor que você falou, as pessoas têm valor. O professor,
ou o mestre, né? Eu digo, quem tem a possibilidade de estar enxergando ali, ele tem um certo poder na mão, porque está dentro de uma sala de aula, ou ensinando alguma coisa. O ponto é, ele tem uma oportunidade muito grande na transformação das pessoas, muito grande. Há aqueles que batem de frente, como o seu caso, não, eu não tenho o quê. E que bom que você teve esse raciocínio, que você teve essa possibilidade de fazer. Mas tem pessoas que acabam que não, se apagam, né? Não viram um sol. Você é um sol, tem que brilhar. Então, assim, tem gente que se apaga. E nesse lugar, eu ouvi uma vez falando o seguinte, será que é aquele aluno aplicado que está copiando e colando tudo na frente, na primeira fila, e que está sendo quase que um papagaio? Não quero desmerecer ninguém, não estou falando que é certo ou que é errado. Mas será ele, esse formato preso, que é a educação, que nos crescemos assim, né? Dessa maneira, preso num quadrado, numa carteira, que você não pode, dentro de uma sala de aula fechada, olhando um quadro, copiando um quadro. E essa pessoa, ela é elogiada e ganha ponto no sistema educacional da época. E o cara que está fazendo baderna lá atrás, o cara que está juntando uma galerinha, sendo o articulado, um pouco desinibido ali e até confrontando, será que esse cidadão já não tem a oportunidade de ser um bom líder? É isso. De ser disruptivo? Então, se o sistema, né, e aí o professor está no meio, e isso é muito valor quando um professor consegue identificar aquele cara precisa de ajuda, aquele cara precisa de mais um empurrão e aquele cara é só aqui que precisa caminhar. Porque você não é para botar o cara na jaula de novo. Não, pelo contrário, o que ele precisa? Então, o baderneiro lá no fundo, ele pode ser um mega comercial. Sim. Um mega conectador de network, porque ele sabe articular, ele tem comunicação. E há muita opressão sobre isso. Então, eu espero muito que a gente possa visualizar uma educação completamente mais disruptiva, porque se passa por isso, né? E somos empreendedores e intraempreendedores porque quisemos ser diferentes e não ficar na roda de rato e preso num sistema que estava sendo ali, imposto, né? Exatamente, meu irmão. Eu até me lembrei de uma história que eu senti de trazer aqui, que foi muito impactante para mim, porque nesse colégio que eu estudava, o Santo Antônio, em Brasília, era um colégio religioso, né? Você imagina que eu estudei no meu jardim de infância ali no Maria Montessori. Você já deve ter ouvido falar da Maria Montessori, educadora disruptiva também, Sim, né? sim. Que eu aprendia brincando. De repente, quando eu vim, fui para um colégio tudo parede branca, tudo, um colégio muito bom, muito conceituado. Mas eu falei, mas cadê os brinquedos? Cadê o trem que tinha lá? Cadê o castelo? Ué, não é possível que agora vai ser chato assim. Aí eu tinha que estudar para a prova, decorar. Eu falei, não. Então o que eu fazia? Eu questionava os professores, mas é o que eu falei, eu era uma criança. Eu era criança para adolescente depois. E aí o que eles faziam? Me expulsavam. E eu ia para onde? Para a sala da diretora, que era a única pessoa ali que realmente me entendia de verdade. Né? Então fazia um teste QI comigo, aí dava que o meu QI era alto, voltava, tá, mas e se eu tô errado, como é que pode, né? E aí eu ia para a sala dela e ela me escutava, me acolhia, né? E me direcionava. Pois bem, por que eu toquei nesse ponto? Porque muitos anos depois, essa diretora, que era a irmã Graciliana, na época saudosa irmã Graciliana, né? A Maria Amélia é tia de um amigo meu, do Edu. E aí ela foi assistir uma palestra que eu estava fazendo em Brasília. Olha. Eu fui fazer uma palestra em Brasília, convidei minha mãe, ela amiga da minha mãe também, né? Porque minha mãe era muito chamada no colégio também, ficou amiga dela, né? Também. Então, minha mãe e meu pai... Aí ela foi... Tava minha mãe nessa palestra em Brasília e tava a Maria Amélia, a irmã Graciliana, na época. E aí eu identifiquei ela, cumprimentei ela, tudo, né? E no meio da palestra eu tava contando as histórias que eu vivi. Né? E eu vivi muitas histórias, irmão. Então eu tinha vergonha. Meu pai e minha mãe tinham um Fusca. Eu escondi ali embaixo para ninguém me ver, entendeu? Nesse colégio ali, que era um colégio da alta sociedade ali em Brasília. E aí eu comecei a contar as histórias. Falei que eu dei trabalho no colégio, que eu questionava os professores, tudo. E aí eu brinquei ali, falei, olha, inclusive tá aqui a diretora que eu tô falando aqui ó, no colégio, que é a irmã Graciliana Maria Amélia, que tá aqui para não me deixar mentir. Né? Aí ela falou assim, sim, eu queria... Levantou e falou, eu queria falar. Uau. Aí eu falei, nossa, né? O que será que ela vai falar, né? Aí eu falei, ótimo, eu não esperava, né? Que ela ia falar. Aí ela levantou, Thiago, e falou o seguinte. Falou, olha, gente, eu queria dizer algumas coisas aqui. Primeiro que tudo que ele tá falando aí é verdade, né? Todas essas histórias, realmente ele deu muito trabalho.
Mas tem uma história que eu nunca contei, mas eu senti aqui agora de contar. O que aconteceu foi que muitas reuniões de conselho de classe dos professores, sempre estava ali o Léo, né? Que na época o Léo Tocho, né? O Léo lá discutindo. O que nós vamos fazer com o Léo agora? O que nós vamos fazer com esse Léo que dá trabalho aí? Né? Esse Leonardo. E aí tinha que meio que uma votação para saber, né, se me dava mais uma chance ou não. E aí teve uma vez que aconteceu essa votação e aí decidiram me dar mais uma chance. Decidiram que eu deveria continuar, né? E aí teve um professor que terminou toda a reunião, foi lá na sala dela e falou, olha, eu tô aqui porque eu quero dizer que eu não concordo. Eu sei que a votação aconteceu, mas eu não concordo. Eu acho que ele é uma criança problemática, ele tá dando problema, que ele tá atrapalhando os outros, né, com o comportamento que ele tem. E eu não tô disposto a lidar com isso. Então eu queria dizer aqui para a senhora que ou ele ou eu, que nós vamos continuar aqui. Aí ela disse que olhou no olho dele e falou, então é você que vai embora, porque ele vai continuar. Olha isso. E aí ela falou o seguinte, que nessa hora ela tomou essa decisão e falou para ele, eu vou te dizer por que eu tô tomando essa decisão. Porque ele é só uma criança que está em desenvolvimento e vai se desenvolver e tem muito potencial. E você é um professor que deveria se desenvolver para saber lidar com essa criança que tem muito potencial, que você não foi treinado, não sabe lidar com isso ainda. Mas se você não acredita que você possa desenvolver para desenvolver uma criança que tem potencial, então realmente talvez você não sirva mesmo para continuar aqui. E aí história. ela disse que fez esse movimento, né? E que assistindo aquela palestra naquele dia, ela viu que ela tomou a decisão certa. Porque realmente eu dei trabalho tudo, mas ela falou assim, olha, realmente agora ele chegou onde ele chegou e valeu a pena, eu fiz a aposta certa. E aí ela terminou dizendo, gente, não desistam do Brasil. Porque se ele teve jeito, o Brasil tem jeito também. E aí me lembrei dessa história. De arrepiar, cara. É porque aí você não sabe os anjos de guardas que você tem na vida, hein? Uau. A gente não tem noção da quantidade de pessoas e movimentos que acontecem nos bastidores, né? Para que a nossa vida, de alguma maneira, seja de forma que uma porta foi fechada para que outra seja aberta, né? E isso assim, me trouxe uma coisa legal, que é aprender a aprender sempre. Você nunca tá... Você não tem a verdade toda. Não tem como. Você tem que continuar buscando e sabendo, como os filósofos falam, cara. Assim, quanto mais sei, entendo que nada sei, né? Então, nos permitia a estar sempre abrindo a possibilidade do novo, num conhecimento novo, vai fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Porque, no final, o professor podia ter te expulsado, sei lá, e feito um outro caminho da sua vida. Mas alguém ainda cuidou de você. Olha que lindo isso, cara. Sim, e eu honro muito também esse professor e todos os outros, como eu falei, né? Porque nunca foi contra eles, né? Sim. Eu tava ali, minha alma, querendo um espaço para manifestar o que eu vim fazer aqui. E, inclusive, por falar em alma, né? Por falar em conexões e pessoas, você citou ali o genial Murilo Gun, e eu queria aproveitar e honrar aqui, né? Não só o Murilo, mas a Dani Gun também, o Dani Black, toda a equipe maravilhosa que faz parte do OPC, né? Que é essa imersão maravilhosa que a gente teve a oportunidade de participar, né? E eu tive a alegria e a sorte de estar na sua turma, na mesma turma, OPC 5. A gente foi a dupla, foi uma dupla. E da gente ter formado essa dupla ali e feito essa conexão, que é muito interessante como que as coisas acontecem, né? Então eu queria honrar ali e agradecer que a gente faz parte dessa comunidade de líderes conscientes e agradecer por através do servir deles, a gente ter feito essa conexão e a gente está aqui hoje, inclusive, fazendo esse podcast. Eu também agradeço muito eles. E tem uma coisa legal, que eu já falei isso para eles, que foi o seguinte, antes, no meio da pandemia, eu andava pela Raposo Tavares, que eu moro na Raposo Tavares, eu pegava o carro e estava no momento de pandemia, né? Dificuldade ali, né? Todos os desafios. E eu ouvia o Dani Black, eu ouvia o Cacau Flow, ouvia tudo que eles tinham de podcast, o que eles tinham na época ali de conteúdo que estava no Spotify. E eu ouvia eles e dirigindo ali, ouvindo, cara, as músicas do Dani Black, né? Impressionante. E a própria discussão do Murilo com a Dani, todas as discussões filosóficas que eles faziam. E eu ouvindo aquilo, eu ficava pensando, que legal que eles estão fazendo, mas será que um dia eu vou poder estar com esses caras? Será que um dia... Aí eles tinham no Espaço Way alguma coisa, acabou que nunca aconteceu de eu ir, mas eu ficava com aquele comichão na cabeça, pô, será que um dia eu vou estar com eles? E será que um dia,
se eu estiver com eles, eu terei o que falar? Eu saberia falar alguma coisa, discutir algo sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo, criatividade, né? Me colocando num ponto de assim, como é que eu me importaria? E aí passa-se os anos e a gente está junto no Ponto Cego. E lembra que a gente teve a possibilidade de fazer uma poesia ali na hora e o Dani ainda cantar a música do que eu acabei falando, né? Então eu fui realizar aquele ponto de sonhos possíveis. Eu almejo aquilo. Não tem tempo para aquilo aconteça, mas na hora que você, de fato, cara, eu almejei isso há uns 3, 4 anos atrás, ou há 10 anos atrás, você reconhece que você conseguiu aquilo, e seja, de novo, conhecer alguém, estar em algum local, isso é de muita felicidade quando você reconhece isso. E eu pude reconhecer no Ponto Cego, conhecendo né, o Murilo, conhecendo todo o grupo, fazendo ali a poesia ali na hora com o grupo, te conhecendo e todas as pessoas que eu tô levando no coração e a partir desse ponto de encontro que a gente teve junto, né? Maravilhoso, irmão. Por isso que eu acredito muito nisso. Eu já acreditava antes do Ponto Cego, depois confirmou que é muito mais importante na vida a gente ter intenções do que expectativas. Né? Acho que a expectativa realmente é a mãe da frustração, né? E a gente precisa intencionar. E eu sinto isso. O sucesso consciente, para mim, também passa por isso. Porque, por exemplo, se você tivesse associado o dia que eu estiver lá com o Murilo, com a Dani, né, eu vou ser feliz. Não, foi o contrário. Você se tornou uma pessoa feliz, maravilhosa e realizada, e por isso você teve o merecimento de estar lá. Exato. E ali só multiplicou a sua felicidade. Né? É um transbordo. Sim. Então, assim, por isso é que eu acredito muito que esses líderes que fazem parte da nossa comunidade, a gente tem uma conexão muito forte e não é uma conexão de dependência. Não. Né? Você vê que a gente nunca cobrou nada um do outro. Né? A gente tá ali, a gente nem se fala tanto assim, mas a gente tá conectado. Tá vibrando. Né? A gente tá vibrando, a gente torce um pelo outro, né? Até me emociona aqui, meu irmão, dessa conexão. Porque eu acho que é uma conexão muito, muito nobre, sabe? É muito genuína. Então, quando você escreveu ali pra mim, olha, conta comigo no Grupo da Transformação, conta comigo se você precisar, eu senti muita verdade ali no que você escreveu. E eu queria honrar muito a sua presença aqui, irmão, e te dizer que você pode contar comigo também. Cara, na sua vida. Eu vou sair do negócio, vou te dar um abraço aqui, que eu vou sair da cena aqui. Olha, nunca aconteceu isso, hein? De levantar pra dar um abraço. Vamos dar. Ai. Gratidão, meu irmão. O negócio é forte, meu irmão. Cara, mas são essas conexões genuínas, cara. Cara, conexões genuínas, a gente não faz ideia do quanto a gente pode... né? Sem palavras, às vezes é só emoção mesmo, cara. O que você sente? A gente é convidado a sentir, né, cara? Esse mundo de muita racionalização, a gente tem que ser convidado a sentir mesmo. A todo momento. Acho que talvez essa seja a principal busca do que a gente aprendeu lá no Retiro e em todos os outros cursos, escolas, né? Caminhos, livros. O convite é sempre sinta, né, cara? Sinta. É isso. E não precisa sentir com os 5 sentidos, não. Sinta com o coração, sinta por dentro, com a sua alma. E eu já sentia que esse nosso podcast ia ser diferente, entendeu? Porque talvez você esteja acostumado aí em podcast falar do varejo, que isso é uma referência, né, da inovação, e nós vamos falar sobre isso aqui também. Mas a gente aprendeu que primeiro é o ser, depois é o fazer. Primeiro é o ser, depois então é o fazer. Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. E se você estava esperando a gente falar aqui de inovação, de varejo, tudo mais, de empreendedorismo consciente, nós vamos falar. Fique com a gente até o final. Mas eu queria te dizer que nós já estamos falando. Porque se você não cuida de você, não entendeu até hoje que o sucesso não é esse ponto de chegada. O sucesso consciente é diferente. Você talvez não tenha entendido ainda o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Talvez o que a gente está fazendo aqui até agora nesse podcast é fazer você ir além dessa corrida dos ratos. Fazer você ir além dessa corrida achando que tempo é dinheiro, que é outra ilusão, entendeu? Tempo é arte. Né? A gente tem que estar conectado com o nosso servir. O mundo faz a gente acreditar de que tem que melhorar os pontos fracos. Eu acredito que a gente tem que potencializar os pontos fortes, fazer aquilo que faz a gente feliz, né? E conectar com as pessoas certas. Por isso que eu acredito, Thiago, no net consciousness. E não no network só.
Que é essa conexão pela consciência primeiro. E aí, se daí vai surgir algum negócio, alguma possibilidade, ótimo, maravilhoso. Por falar em possibilidade, eu senti aqui de falar o seguinte: esse cara, gente, ele escreve uns poemas, entendeu? E ele se inspira nos poemas. E eu queria te pedir que você tenha algum aí que tenha relação aí com o que a gente está falando até agora, com sucesso consciente. Se você tiver algum aí, fica à vontade para compartilhar. Meu amigo. Ai, ai, ai. É isso, é sentir. A gente precisa, de verdade, abrir o coração para esse novo sentir, a intuição, sentir o outro, sentir a vibração do outro. Às vezes até você chega em um local e você não se sente bem. Por que você não está se sentindo bem? Né? Tem tantas coisas mais sutis. E a gente não precisa nem ir numa coisa muito holística, né? muito demais, assim, para que seja colocado num local de dogma, né? Ou de religião. Nada disso. É pura e simplesmente sentir com o que a gente tem de possibilidade. E falando em sentir, a sua expressão como comunicador, quando você sentiu que esse é o seu propósito, né? Eu quero exercer o fazer em cima de algo que é o seu ser. É onde você cumpre esse sucesso consciente. Do meu lado, a expressão também da comunicação, ele veio da parte tecnológica. Eu fui DJ, depois quando a gente completa mais um pouquinho da história, mas audiovisual, a gente está aqui no podcast, assim, tem câmera, tem microfone, eu já fiz muita coisa nesse lugar, filmei casamento, muita coisa de audiovisual, muita coisa técnica, muita coisa tecnológica, muita coisa do hardware. Mas no final é o software, no final é a comunicação. É a expressão da arte. Um vídeo não é só uma câmera, é o olhar de quem está gravando. A edição é o olhar de quem está vendo o tempo do corte, o respiro da fala, o corte da música. Assim, tem tanta coisa de expressão linda da arte, que é o sentir e não simplesmente o fazer, que a gente precisa saber experienciar isso de uma maneira bem bela. E aí, nesse lugar, chega para mim as poesias. E o convite das poesias é, às vezes, nem saber aquele sentir precisa ser expressado de alguma maneira, e saiu em palavras. E aí eu recebi esse convite desde 2017, a partir de um momento até melancólico, que eu tenho que expressar de alguma maneira, e eu fui escrevendo, cara, despretensiosamente alguns. Eu já devo ter mais de 200, 300 poemas. Uau. E aqui, aleatoriamente, ou não, eu vou dissertar um aqui. Quem é você? Por que você está aqui na Terra? Já parou para se perguntar? Mesmo não sabendo quem é você, de onde você vem e se tem algo depois, a pergunta é: para o que você está aqui? Para existir ou para sobreviver? E se a vida é sobre viver, se ao menos você soubesse o que quer. Se souber diferenciar o efêmero do que é eterno, do relativo, do que é absoluto, de que tanto fujo. Mas mesmo sem respostas, às vezes, essas perguntas lhe pergunto: o que você quer? Quantas coisas você quer? E por que ainda não as tem? Ansiando um dia um sonho que nunca chega, nunca vem? Falta coragem? E se tem medo de agir, por que você quer? Por que esse eu quer existir? Falar da boca para fora não é o mesmo que abrir espaço para sentir. Puxa lá de dentro do seu coração. Se você quer mesmo isso, vai lá e traga pela mão. A verdade é que enquanto você não sabe o que quer, a vida trata de te mostrar tudo aquilo que você não quer. Quem sabe sofrendo por não ver, oportunidade de se reconhecer. Sabendo que você pode aqui ter tudo, aberto recebo, aceito e aprendo, com um todo e a tudo, a cada segundo. Consigo, agradeço e não me apego. Todos os dias eu peço que eu consiga tudo aquilo que daqui, quando partir, eu possa comigo levar para o eterno. Quem é você? Que maravilhoso, hein? Me manda isso aí depois, por favor. Que coisa linda. Gente, é isso, ó. Inovação na prática. Né? Como que você vai implementar um ambiente de inovação fazendo as mesmas coisas, conectando com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares? Né? Não tem como. Uma vez me chamaram para fazer uma palestra na GM sobre criatividade e eu entrevistei um palhaço, uma senhora de 87 anos, uma criança de 8 e um vendedor um hippie, né, que vendia bijuterias na rua. Sim. E aí eu colhi várias respostas de criatividade ali numa convenção, né, que tinha de pós-vendas e apresentei lá para eles.
E várias respostas muito interessantes. E a do Rip foi a melhor. Falou, olha... eu perguntei, o que você ensinaria para os executivos da GM sobre criatividade? Ele falou, olha, esses caras não são criativos, muito simples, porque eles almoçam todo dia nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, para falar dos mesmos assuntos. Não tem como ser criativo desse jeito. Né? E eu vejo que você, com essas poesias aí, era só surgir em você esse canal divino de luz, porque você abriu esse espaço, né, irmão? Então, maravilhoso, maravilhoso. Que bênção. A gente precisa realmente expressar novas formas, né? Eu ouvi uma vez que um índio, né, um indígena, ele falou assim, eu não entendo a sociedade né, da cidade, porque ele vive numa cama quadrada, num quarto quadrado, numa casa quadrada, ele dirige um quadrado. Ele, quando acha que vai jogar bola, ele joga num quadrado. Ele, quando acha que vai entrar na piscina para se divertir, ele entra numa piscina quadrada. Né? De certas maneiras, o quadrado, para ele, nessa comunicação, assim, ele está te limitando. Quando, na realidade, o circular, o redondo, as formas distintas te dão outra oportunidade de visão. E se parar para pensar assim, eu vou almoçar todos os dias no mesmo lugar, eu vou fazer as mesmas coisas, quase que uma prisão nesse sentido, de você estar sempre repetindo. Se a vida aqui é para ser vivida, não é sobreviver, é sobreviver. E, nesse sentido, se deu a oportunidade de fazer coisas distintas, de aprender coisas novas, de se jogar no que você não sabe, de fazer a primeira vez quantas vezes for necessário. E tem um convite, que é, mesmo aquilo que você faz repetidamente, se você conseguir aplicar pela primeira vez, sempre que quiser, você vai ver coisas diferentes. Então, aquele que sai de casa e vai para o trabalho, pegando o mesmo caminho, ele pode testar novos caminhos, mas pega o mesmo caminho que você pega e olha com outros olhos. Você vai perceber que aquela árvore não estava ali. Pô, a árvore já está ali há 100 anos. Você não viu essa árvore. Você não percebeu essa lente. Você pode se aplicar mesmo repetindo as coisas, mas com outros olhares. Perfeito. E você precisa se provocar nesse lugar. Ver pessoas, ver gestos, ver movimentos. É impressionante. Assim, uma vez lá na Suíça, eu tive a oportunidade de viajar e fui parar no Lake Zurich, né, o lago de Zurich. E eu também me emocionei muito, porque eu estava... Sabe quando você viaja e você precisa cumprir aquela função de visitar aquele local, de ir naquele local, tirar foto, check-in, não sei o quê. Mas você está cumprindo essa função para quê? Para postar no Instagram a foto de que você foi naquele local? Você está viajando. Perceba o lugar. E eu estava andando pelo lago Zurich e me permiti só sentir o lago, ou sentir as pessoas em volta. E nesse momento você percebe coisas que você no cotidiano não vê. A criança chutando uma bola, o vendedor de sorvete ali, o barulhinho do brilhinho de não sei aonde, uma senhora ou um senhor andando de bengala, e cada um na sua fase, no seu momento, na sua entrega. O pássaro batendo água. Assim, essa é uma percepção que o tempo é arte. E separa o tempo. O tempo não passa nesse lugar. Você adentra um espaço que é a contemplação. Adentra um espaço que ele é muito maior. E esse é um convite que eu me faço, cara, assim. E não estou falando para fazer isso no Lago Zurich só, porque senão a gente está fugindo. Claro. E não é sobre fugir. Não é sobre escapar desse mundo. É estando neste mundo, aqui, como que você se porta, expressa o seu ser, contempla aqueles convites que apareceram para você e transforma aquele presente que chegou até você. Então, conectando o empreendedorismo, o negócio, o dia a dia, a labuta, o trabalho, o cara que... Todos os dias você recebe um convite. Você aceita ou não. E você devolve de que maneira? Você reage de que maneira? Tem aquela passagem de Buda, onde ele está na praça, né, com os discípulos dele, e chega um cara e começa a falar mal de Buda. Você conhece essa? Conta aí. Ele começa a falar mal de Buda. Buda é isso, Buda é aquilo. E Buda está expressando a sua comunicação para o público que está ali ouvindo. E o cara está, assim, difamando Buda. Buda é isso, Buda é aquilo, que que você não vale mais do que um não sei o quê, e que Buda não... E o Buda continuou ali expressando a comunicação dele, os ensinamentos dele. Depois de um tempo, esse cara, ele cansa, ele fala, eu não estou entendendo, eu estou aqui há horas te difamando, falando mal de você, e você não expressa nenhum segundo de atenção para mim.
E aí Buda, de fato, dá atenção e responde. Quando alguém vem lhe entregar um presente e você não aceita ele, com quem fica esse presente? Aquele que veio dar. Perfeito. E nesse lugar é um convite, a gente aceita ou não. Então, nos momentos de dificuldade, dentro da empresa, nos momentos sem saída, nos momentos que você é empreendedor e você não tem dinheiro, nos momentos que você acha que chegou no fim do poço, nos momentos que você tem uma briga dentro da empresa, o cliente que isso, assim, tem todos os momentos possíveis que a gente pode se identificar no casamento, no relacionamento, todos esses momentos. É sempre um convite. Como que você vai reagir a ele? E reagindo a ele de forma que você cresça e o outro também cresça. E muitas das vezes é não aceitar o presente. Então, eu me coloco hoje, todos os dias, em todos os lugares que eu vou, essa possibilidade de enxergar o mundo com essa lente. Maravilhoso, irmão. Por isso que eu acredito que o primeiro passo também da transformação é a aceitação, né? E a gente ser esse ser aí, né? Buscar essa neutralidade, né? Também. Então, assim, ainda não cheguei no nível do Buda, né? Mas hoje eu vejo que muitas coisas também que as pessoas falam não é sobre mim, é sobre elas mesmas, né? E é isso, é sempre um aprendizado, né? Sempre um caminho aí que a gente vai trilhar. Mas eu fiquei muito curioso quando você me mandou aqui um tema que é o futuro do agora. O que seria o futuro do agora? Eu, como gosto de futurismo, a palavra inovação, ela está ligada a algo novo. E o novo está sempre ligado ao amanhã, está ligado ao futuro, que está chegando hoje. E não existe futuro para a gente, né, que já filosofa em cima do tempo. Não existe passado, não existe futuro, existe o agora. Para quem ainda não percebe o mundo dessa maneira, em algum momento vai perceber que a felicidade está no momento presente, agora. Não está acontecendo nada lá fora, está acontecendo eu e você aqui agora. Está nesse momento, e esse é o momento do agora. Se a gente se perder nele, em algo que vai acontecer daqui a pouco, a gente já não está aqui. A gente está se preocupando e não ocupando com esse momento presente. E o futuro do agora, ele é plantado agora. Então, quando eu brinco nesse convite de falar sobre o futuro é agora, porque tudo que plantarmos será colhido. É a lei. A gente não muda isso. Se você plantar pepino, vai ser pepino. Se você plantar abacaxi, vai nascer abacaxi. Não vai nascer tangerina. E se a gente quer um futuro melhor, um futuro mais com mais acolhimento, mais empático, um futuro de uma sociedade mais acolhedora, a gente vai plantar isso amanhã ou vai plantar isso hoje? Então, o futuro é agora. E a gente liga isso, de repente, até para a gente fazer a ligação da tecnologia, inteligência artificial chegando aí. Conversamos por telepatia, porque eu ia te perguntar exatamente esse tema. Inteligência artificial é o futuro ou é agora? Tá. Na verdade, já está há muito tempo plantada essa semente. A inteligência artificial nada mais é algo que já era usado de diversas maneiras por grandes indústrias. Ela chega para o público agora. Né? A questão da escalabilidade, da presença global e pessoas, assim, é porque todas as tecnologias elas vão testadas em modelos de disrupção até que ela seja adotada em massa. Quando ela é adotada em massa e tem a possibilidade de uma precificação que todo mundo pode usar, a tecnologia veio para ficar. Então, o futuro é agora na tecnologia, eu acho maravilhoso quando a gente fala da inteligência artificial. E trazendo para o lado filosófico, para o lado espiritual, adianta a gente falar com uma máquina e não falar com um humano da forma que a gente gostaria? Assim, eu não duvido que todo mundo que está ouvindo a gente já baixou o ChatGPT, já baixou todas as outras plataformas, quer construir a gente, quer fazer, né? Porque também está sendo bombardeado por coisas. Olha, dá para fazer isso tudo. E eu estou atrás, eu estou no FOMO, com medo de perder esse bonde, né? O Fear of Missing Out. E eu preciso correr para não ficar atrás. E aí a pergunta e a provocação que eu faço é a seguinte. Todo mundo que está, principalmente no mundo corporativo, que são líderes, eles usando o ChatGPT ou não, falando com uma máquina, com uma inteligência artificial, ele pede algo. Pede bem direitinho. Eu quero isso, quero que você faça isso, quero que você haja como tal expert em tal local, faz todo o prompt no qual
a máquina precisa, a inteligência precisa receber. Se você não recebe aquilo direito, você ainda pede, por favor, olha, você errou, isso daqui não é isso que eu quero, por favor, me entrega isso, obrigado por me ter entregado isso. Você ainda fala na voz, você ainda fala obrigado, por favor. E a pergunta é, você como líder, como você atua com os seus liderados, com o seu time, com os seus colaboradores? Você é aquele que pede com todas as informações possíveis para que o teu colaborador te entregue aquilo? Porque com a máquina você fala por favor e fala obrigado. E com o teu time? Então, o meu convite aqui é que, sim, a tecnologia vai ser uma ferramenta cada vez mais disruptiva para levar a gente em locais mais distantes. Mas a máquina precisa de prompt de comando. O humano precisa de prompt de propósito. Uau! Que propósito é esse para que essas pessoas estejam no barco com você? Nessa empresa, nesse projeto? Qual é o propósito em conjunto? Está alinhado? Todos os valores estão alinhados? Então, o convite aos líderes, no futuro é agora, está relacionado que você consiga ter mais prompts de propósito. Que esteja, não é missão, visão e valores. É muito maior do que isso. É, de fato, não é uma frase na parede. É o dia a dia, como que você se comporta com o seu time, com os seus liderados, com todo esse grupo que está desenvolvendo algo para alguma coisa. E o que é mais frustrante? De perceber de que o que eu estou fazendo não vale nada. Ninguém dá atenção. Você perde pessoas porque elas se sentem inúteis. Então, o propósito é dar a utilidade, mas uma utilidade com um propósito, para que a pessoa faça e pertença àquilo que está sendo construído naquele local. Principalmente nas empresas, que hoje as pessoas estão lá ocupando espaços, mas que são, de novo, a rodinha de ratos que a gente falou desde o início. O futuro é agora, cara. Mas que tenha propósito. Maravilhoso, adorei prompt de propósito, prompt de comando, ó, se dá um corte bom aí, Fê. Maravilhoso. Meu amigo, é muita inspiração, é muita coisa boa, é maravilhosa. Isso aqui é uma nave, quando a gente entra aqui, a gente não sabe onde vai parar, né? A gente já conectou vários temas e agora a gente vai entrar numa parte, que é o último bloco aqui do nosso podcast, onde eu chamo aqui de mentoria, entendeu? Uma mini mentoria. Onde eu vou te pedir para você passar algumas dicas, que você já passou várias, né? Para a pessoa viver o sucesso consciente, né? Seja na vida profissional, pessoal, o empreendedorismo consciente, né? Como é que eu sou um empreendedor consciente e vivo o sucesso consciente? Que dicas você daria? Que ferramentas, que metodologia, o que eu posso fazer para implementar isso na minha vida, né? De repente umas 3 dicas aí, não sei. Mas antes disso, segura aí, vai pensando. Eu preciso agora ter um momento aqui de intervalo comercial para agradecer aqui as empresas, as pessoas que apoiam, né, esse projeto aqui do Sucesso Consciente, que é muito mais que um podcast, é um movimento, né, que faz parte desse nosso canal do Clube da Transformação. Então eu queria começar, né, falando dos apartamentos Zen, que é o patrocinador nesse momento aqui desse podcast, né? Que você gosta do conceito dos apartamentos Zen, né? Já vou franquear ele. Você vai me franquear Pô, ele. Vamos conversar. Só que eu tô agora expandindo para outras cidades. Essa é a minha intenção agora. Né? E os apartamentos Zen, para quem não conhece, são apartamentos que a gente aluga no Airbnb, né? Nas plataformas, né? Não só no Airbnb, que é uma hospedagem consciente, né? Um jeito diferente. Tem mandala pintada na parede, tem cristais, plantas naturais. Então, se você tem interesse em conhecer, @apto.zen, né? Você vai ver ali os apartamentos que a gente tem em Floripa, em São Paulo, agora disponíveis para locação também. Também quero falar um pouquinho sobre esse nosso ecossistema, né, que é o Clube da Transformação, que é o nosso canal aqui. Aproveitar e dizer que se você não segue nosso canal, por favor, se inscreva aí no nosso canal agora, né? Deixe o seu like aí já nesse vídeo, porque vai ser importante para essa mensagem chegar para mais gente. E compartilhe esse podcast com quem você sentir também que está conectado com essa mensagem. E o Clube da Transformação é esse grande ecossistema, essa comunidade que a gente está integrando, Thiago, todas as pessoas, produtos, metodologias, serviços que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. Então eu senti que eu trabalhei muitos anos com a transformação pessoal, depois migrei para o organizacional integrando o pessoal e agora eu entendi que eu estou trabalhando pelo planeta.
também, né? E assim como você, nós somos esses agentes aí de transformação nesse momento de transformação do planeta, que ainda que você não entenda aí o que está acontecendo, você sente, né? Então a gente está conectando tudo isso, a gente já fez 2 eventos aqui em Floripa e São Paulo, mas estamos programando muitas coisas interessantes para o próximo ano fiscal aí também, então se você tem interesse em fazer parte dessa comunidade, desse ecossistema, manda uma mensagem pra gente aqui que a gente vai te conectar aí com esse propósito aí também, e manda seu prompt aí de propósito aí que a gente vai te conectar com isso. Também quero agradecer aqui, para essa mensagem chegar, a gente precisa de apoio na comunicação. Agradecer aqui todo o time da Vocatio, que está representado aqui pelo nosso querido amigo Felipe Queiroz, que está aqui nos bastidores, trazendo muito mais do que operar essa nave ali, né? Mas trazendo toda essa presença espiritual dele aqui também, que ele ancora aqui esse espaço. Hoje eu estava falando para ele, só ele e eu podíamos viver essa experiência aqui, irmão, junto, não teve jeito. Né? E a gente eu ia fazer uma parceria com outra pessoa, fazer gestão do estúdio, mas não teve jeito. Quando viu, tava nós dois aqui, né? E vivemos muita coisa e estamos vivendo ainda. Então, eu queria honrar a sua presença aqui, meu irmão. Gratidão por acreditar no sucesso consciente, gratidão por acreditar nessas minhas loucuras também. E gratidão por ser esse humano, né, amarelo, que traz a sabedoria, né? E que traz ali direcionamentos importantes também para minha vida e para minhas decisões também. Muito, muito grato, meu irmão. Também quero agradecer aqui a Nunes Produtora, né, e a minha amiga Pri e a editora Rio da Vida, que tá me apoiando aí a manifestar outro sonho, que é de fazer um livro colaborativo, né, o Caminho do Sucesso Consciente. Eu acabei adiando esse projeto pro ano que vem para fazer em paz, porque tudo aquilo que vai perder minha paz, eu falo, não, tá errado, deixa eu parar aqui, vamos respirar, vamos em frente. Então a gente está fazendo esse livro colaborativo com diversos autores ali conscientes, né? Também trazendo esse caminho do sucesso consciente, essas dicas. Quero agradecer a Pri. Se você tem vontade de ter esse livro aí, a gente já vai abrir depois a pré-venda desse livro, né? Em breve. E você pode mandar essa mensagem pra gente. Se você tem a vontade também, o anseio, né? De fazer o seu livro, fazer uma autobiografia. Essa sua história dá uma autobiografia boa, hein, Thiago? Ou fazer um livro colaborativo, pode contar lá com a Nunes Produtora, com a Pri, que ela é especialista, é uma ghostwriter maravilhosa e especialista em transformar esse sonho em realidade. Tá? Então, gratidão aí por essa parceria. Também agradeço a Umbrella Contabilidade, que para mim é um exemplo de empreendedorismo consciente também, que é uma contabilidade holística, Thiago. Então a Ju é uma contadora que medita e ela conecta, ela é uma contabilidade que vai além dos números. Então se você está precisando aí, fica essa dica aí da Umbrella Contabilidade. Só que a gente precisa também cuidar do nosso corpo, da nossa nutrição, né? Não só da nossa alma, e para isso eu uso os produtos da Mata. Você conhece a Mata? Claro, uma Mata maravilhosa. Maravilhosa, é uma inovação assim na veia, total, né? Nutrição regenerativa da floresta. É uma empresa que para mim é um exemplo ali, né, de inovação e trabalhando tudo isso, transformação pessoal, organizacional e planetária. Né? E produtos maravilhosos, tem um superfood que tem 14 frutos da Amazônia ali que eu consumo todo dia. Cuidando da fonte também, porque claro, eles cuidam muito da fonte, não é só extrair, né? Maravilhoso, por isso é que é regenerativo, né? Exato. E, gente, tem muitos produtos maravilhosos, né? Um café maravilhoso funcional, um leite de castanha também que é maravilhoso. Se você tem interesse em conhecer a Mata, manda uma mensagem aqui pra gente. A gente tem um cupom também que você consegue comprar com valor especial ali, o cupom do Clube da Transformação. É uma empresa que vale a pena conhecer. Além disso, quero agradecer a Aqualive, que proporciona essa água, qualidade do Himalaia aqui pra gente, nosso filtro de barro aqui, maravilhoso. E agradecer a Bubble Bliss, que essa inovação, não sei se você conhece ainda. Conta. Ah, já vou te contar mais tarde aqui, nós vamos fazer um brinde com a melhor kombucha do Brasil. A kombucha, claro. Eu sei que você é um cara que ganhou vários prêmios, e essa kombucha foi premiada. E olha que interessante, Thiago. Como que é o empreendedorismo, né? Depois no final a gente faz o brinde, mas já vou contar a história. Sim. Que já vai te dar o gancho aí para as dicas que você vai passar. A Dani fundou a Bubble Bliss com o propósito... Aliás, ela não fundou a Bubble Bliss, ela começou a fazer kombucha para ela. Perfeito. Com o propósito de parar de tomar refrigerante. É isso. Substituir esse hábito. Só que ela gostava de fazer as kombuchas escutando mantras, fazendo sal de healing, que ela gosta do sal de healing. Então você imagina que essa kombucha tem algo diferente. Tá mandrada, tá energizada. Aí ela começou a compartilhar kombucha com as amigas adoraram, começaram a encomendar kombucha para ela. E aí começa o empreendedorismo. Aí ela viu que ali tinha uma oportunidade também, né? E ela depois fez muita kombucha para um festival que aconteceu, acabou criando a Bubble Bliss, que são essas bolhas de alegria maravilhosas, né? E hoje está
né, em Florianópolis, está aqui em São Paulo e expandindo. Ela é de Garopaba, né, a empresa, e expandindo para Brasília, ali, região também. E ganhou o prêmio de melhor kombucha comercial do Brasil. Que maravilha. E até hoje é feita com esses mantras e tudo mais ali, que é o T a mais que eu chamo da transformação. Acho que ninguém tem noção da saúde que a kombucha traz para o seu corpo, né? O intestino é o segundo cérebro. Olha, tem pouca gente que sabe disso. E a gente tem um podcast lindo gravado com ela, depois você assiste, que ela fala sobre o poder da kombucha e como que a kombucha é abundante, né? Porque a kombucha, ela cresce, compartilha, né? O que nós estamos fazendo aqui com esse podcast aqui, maravilhoso, meu amigo. Então, eu agradeço aí, né, a você por escutar aqui esses nossos apoiadores, a vocês que estão aí, né, com a nossa audiência. A única coisa que a gente pede é que você dê o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. É a maneira que você tem de contribuir com esse projeto também. E é isso, meu amigo Thiago. Então, vamos para a parte agora que eu chamo dessa mini mentoria. Que dicas você poderia trazer e ferramentas para que as pessoas possam viver o sucesso consciente na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, a inovação e o empreendedorismo consciente também? Ó, já aproveitando, entregar um livro que eu participei. Você falou do seu livro que vai ser compartilhado. Esse é um livro também que foi compartilhado. Ó, Segredos do Sucesso. Histórias na teoria ao topo, né? De histórias de executivos de alta gestão. Eu sou um dos que compartilha um pouco da minha história. Eu vou fazer uma dedicatória para você, mas eu queria te meu amigo, por favor, entregar, porque cada capítulo também tem a sua, né, maravilhoso, um executivo. Mas é isso, é trazendo um pouco da sua história e podendo contribuir para que as pessoas possam ou se inspirar ou, ao ler algo, porque a gente aprende com a história dos outros e a gente encurta caminhos com as histórias dos outros. E se a gente sabe, de alguma maneira, aprender com os erros ou os acertos, a gente consegue se ajudar mutuamente. Então, ouvir a história do outro é muito rico. É muito rico. A gente honrar a história do outro é muito rico. Sim. Sempre é um compartilhar de muita riqueza. E aí... Maravilhoso. Gratidão, meu irmão. Coisa linda. Agradeço muito aí o presente. É isso. Cara, para abrir essa sua pergunta, já que a gente falou do Lago Zurich, eu vou ler o poema aqui do Lago Zurich. Vamos lá. Que tem a ver com um pouco desse momento de reflexão. Porque essas dicas, elas precisam ser sempre no momento de reflexão. O Lake Zurich. Um florescer à beira de um lago. Seja verão, outono, primavera ou inverno, seja com sol ou chovendo, é sempre tempo, em vários mundos particulares, quantos detalhes, seja admirando, caminhando ou correndo, cada um em seu metamomento. E ao vento, um entardecer, deixando florescer, ou o sorriso e o pedido, vejo o carinho e a felicidade, dizendo assim que nunca é tarde, para não aproveitar esse pequeno momento, ao som das crianças, cães, gansos e patos. Um pôr do sol reflete a água do lago, ao som de músicos, artistas e encantados. Um florescer para despertar, onde esse e muitos momentos devemos aproveitar. É um momento, cara, de contemplação. E no momento de contemplação você é convidado a refletir. E as minhas dicas, elas estão... a gente pode ir lembrando de várias, mas elas estão alinhadas à reflexão. O momento que você se pergunta se eu estou no caminho certo, se eu quero continuar repetindo essa história, se eu aguento isso, qual é o meu autoconhecimento e principalmente emocional. Tudo está conectado, é difícil você dizer vá somente para a academia e faça musculação. Não pode ser só isso. Você tem que dormir direito, tem que comer direito. Então as coisas estão todas conectadas. Um sucesso consciente, ele está alinhado a um equilíbrio, a um balanço. Sabe a roda da vida? Então, eu acho que não adianta você pegar um único pilar e dizer vou fazer só isso e isso vai me levar. Não, nenhum castelo se constrói com um pilar só. Você tem que ir construindo diversos pilares. Porque se algum desmoronar, tem outros para segurar. E vão cair pedras, vão cair blocos. E estou falando de pilares até de amizades, pessoas que você pode ter e contar, né? Qual o seu apoio que você tem. Então, eu dividiria o sucesso consciente, onde você realmente faz uma autoanálise e entende, ou de alguma maneira tenta refletir em todos os seus pilares da sua vida. Um dia, o meu sócio, há uns 7 anos atrás,
Eu morava com ele quando eu vim para São Paulo. Morava num quarto, quando não tinha ainda uma casa própria aqui, um apartamento. E ele me falou uma coisa muito forte. E que eu chorei muito posterior àquilo. Mas que me fez muito sentido anos depois. Porque naquele quarto, eu só tinha um armário, uma pequena gaveta guardando as minhas coisas. Eu sou carioca e vim morar em São Paulo e né, os seus desafios de vir morar. E naquela gaveta eu tinha de tudo. Eu jogava as coisas na gaveta. E a casa era do meu sócio lá, ele um dia abriu essa gaveta. E a gaveta estava muito bagunçada. E nesse momento, até de uma discussão nossa, um momento de discussão, ele, de certa maneira, até me disse, a sua vida é aquela tua gaveta. Olha para aquela gaveta. E essa gaveta estava muito bagunçada, cara. Muito bagunçada. Tinha de tudo desorganizado. E essa reflexão, naquele momento, eu chorei bastante, foi bastante profundo, porque eu não queria ouvir, eu não queria ver essa verdade. E era a verdade. E a partir daí a gente começa a caminhar, cara. E a caminhar é na descoberta, é na busca, é na procura, de você ver uma verdade que ainda não te cabe ainda. Você não está enxergando aquilo. E você precisa ver, você precisa iluminar aquelas sombras. E eu não estou falando de nada negativo, estou falando de hábitos, estou falando de coisas que você não está melhorando a sua própria vida. Não precisamos figurar demais. É a verdade e ela está nesses pilares da vida. Como é que está o seu dia a dia? Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como é que estão os seus exercícios físicos? Como é que está o seu equilíbrio mental e emocional? O quanto você conhece de si mesmo? O quanto você conhece do seu fazer mesmo? O quanto você continua buscando o aprendizado? O quanto você contribui com o social, o planeta, com a sociedade? O quanto você almeja? O quanto você quer? Tudo isso tem que estar em perfeito equilíbrio. E esse perfeito equilíbrio, ele não é perfeito. Né? É perfeito, tudo é perfeito? Não é perfeito, não precisa ser perfeito. O perfeito equilíbrio é você estar olhando para isso. E não deixar que uma coisa sobreponha a outra a te colocar numa possibilidade de perder tudo. Então, eu fui buscando esses últimos 7 anos aí, nesse despertar da consciência, entendendo que tudo não era o trabalho. Primeiro, tudo não era o trabalho. Segundo, também tudo não é a fuga do corpo, porque você pode ter 2 caminhos. Ou você busca a fuga bebendo, se drogando, se colocando em anestesia, ou você também vai fazer esportes e se coloca em esportes de uma maneira até agressiva com o seu próprio corpo. E que depois vão ter lesões, você vai se machucar. Então, não é over, não é 8 ou 80, tem um caminho do meio para tudo. E a busca para meditação, para equilíbrio mental, você buscar pontos de apoio, as minhas dicas estão atreladas a isso. É você refletir sobre a sua vida num raio-x, numa fotografia. E essa sua fotografia é o teu momento atual. Existe um filme, que é a sua história. Mas a sua fotografia é o momento atual, é o agora. A pergunta é, esse filme vai continuar dessa maneira? Ou você vai começar a fazer certas mudanças que você consegue? Porque também não adianta colocar metas mirabolantes e falar que você vai perder 20 quilos em um mês. Não, pelo contrário, mas qual é o caminho que você precisa percorrer? Qual é o objetivo que você quer dar para a sua vida para que seu filme, a sua fotografia daqui a uns anos seja mais próxima daquilo que você quer da sua vida? E quando você escolhe esse objetivo, existem os métodos, todos os hábitos angulares. Porque não adianta você querer correr um triatlo se você não comer e não dormir direito. Não adianta você querer ser um mega empreendedor se você não tentar aprender um pouco sobre produto, sobre venda, sobre comercial, sobre marketing. Não adianta você querer ser CEO de uma empresa se você não passar por vários caminhos. Então, assim, tem um objetivo maior, entenda que você precisa construir esses pilares em volta de você e buscar se aperfeiçoar em todos esses pilares. E muitos deles, se eu fosse escolher os principais, estão relacionados ao emocional. Aos traumas, ao autoconhecimento, a buscar em si tudo aquilo que você ainda tem medo, que você foge, ou que você não quer ver. Porque aí você fortalece o seu mental e o que está do lado de fora não seria o reflexo do que está dentro? Como a gente já aprendeu? O que está fora não é o que está dentro? Sim. O que tu faz não contém tu? Com certeza.
Que maravilha, hein? Nossa, mãe. Olha, você estava falando aí, eu estava conectando aqui o seguinte. Eu gosto muito de falar sobre serviço ao cliente, né? Uma coisa que eu fiz, muitos projetos ali de excelência, né? E buscando a satisfação do cliente, né? Porque através da satisfação do cliente, toda empresa vende mais, gastando menos com marketing, né? Com a publicidade ali gratuita. E só que para chegar à satisfação do cliente, precisa, né? E esse é um outro tema que a gente pode falar outro dia em outro podcast sobre essa jornada do cliente, sobre todos esses temas também que eu sei que também você gosta de falar. Mas hoje aqui a gente falou muito e foi muito importante sobre dois aspectos, eu acho, que é a jornada do colaborador, porque como é que eu vou deixar alguém feliz se eu tenho alguém infeliz atendendo? E como que eu vou conectar com esse colaborador? Né? E aí eu falei isso no podcast que eu gravei com o Marcos, que faz parte da nossa comunidade também, né? E se o líder não cuida da sua própria jornada, né? Então eu vejo que hoje a gente percorreu aqui o que eu chamaria dessa jornada desse líder consciente, a jornada do empreendedor consciente, né? E a jornada do empreendedor consciente passa por isso, né? Se você não cuida de você, não sabe que você é a pessoa mais importante da sua vida, sistemicamente sua empresa vai ter desafios também. Sim. Né? Então, acho que é fundamental isso e você trouxe aí a parte emocional aí como uma parte muito importante que foi negligenciada há muitos anos, né? Mas o Daniel Goleman, nos estudos dele de inteligência emocional, já provou que mais de 75% do sucesso de qualquer pessoa ou empresa está ligada aos aspectos emocionais, né? E não a habilidade técnica. Não, porque o empreendedor ele corre risco. Sim. O quanto você consegue amparar esse risco com o emocional que você tem hoje. Então, aquele que dizem CLT, ele tem medo de arriscar. Uhum. O intraempreendedor tem medo também de arriscar dentro da empresa e ser demitido. O empreendedor que tenta ser dono do seu próprio tempo, ele também está arriscando. O quanto você consegue. E pode ir para todos, tá? Não estou falando que você não tem condições. Todo mundo tem condição de tudo. Uhum. É só uma jornada. Sim. De você ir se preparando e preparando principalmente o emocional para atingir esses riscos, né? Ultrapassar esses riscos. E eu vejo que muitos anos atrás, né? Lá na época que eu era da Dale Carnegie, Dale Carnegie foi um dos precursores ali, né? Nesse desenvolvimento emocional também, as habilidades que ele chamava de o lado humano do sucesso. Né? Você imagina que o Dale Carnegie escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas anos atrás, quando ninguém falava disso. Né? E hoje é um livro que é utilizado pelo marketing digital hoje por muitas pessoas. Escreveu como evitar preocupações e começar a viver quando não existia burnout. Né? Então, é uma pessoa na frente do tempo. Mas o que eu vejo que hoje as empresas e as pessoas já aceitaram. A inteligência emocional é importante. Você fala de inteligência emocional, as pessoas aceitam. Mas eu vejo que a mesma coisa que acontecia lá atrás com a inteligência emocional, que era negligenciada, acontece hoje com a inteligência espiritual. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que essa sua relação com a espiritualidade ajuda você como empreendedor e faz parte desse empreendedor consciente? Perfeito. Mais uma camada, né? A gente passou pela camada do fazer no físico, do emocional no mental e a gente chega no espiritual. Essa camada espiritual, ela traz reflexões que confortam, de alguma maneira, todas as perguntas da vida. E buscar essa reflexão, ela ajuda muito a te trazer o tamanho do problema que você enfrenta. Porque é como se você desse um zoom out. Eu estou aqui num problema gigantesco na minha frente e eu não tenho saída. Mas dá um zoom out disso daí. Quantas outras coisas você pode agradecer? É o aceitar que você falou nisso. Isso está acontecendo por algum convite. Na nossa vida, nada acontece por acaso. Então, dar esse passo para trás e poder enxergar esse problema, ele te traz a possibilidade de ver as coisas que você não está vendo. Estamos dentro de um planeta que está todo mundo junto no mesmo planeta, viajando pelo universo, em coisas que são ainda impensáveis de se discutir. Então, a questão espiritual, para mim, ele vem como uma possibilidade de trazer essa reflexão de algo maior, de propósitos maiores. E que todos fazemos parte de algo até desconhecido. E que não necessariamente eu preciso usar o dogma, a religião. É muito maior do que isso. É uma conexão sua com o todo.
E eu me conecto bastante com esse caminho, com essa reflexão, com essa busca, cada vez mais tentando... não é entender, não é lógico, é sentir. A minha busca espiritual está alinhada a isso. Eu não quero... Não tem conflito com nada, com nenhuma religião, não tem conflito com nenhum caminho filosófico. Pelo contrário, eu quero beber de todas as fontes possíveis e me sentir bem, se isso me traz paz, e continuar trilhando esse caminho, ajudando aos demais, se assim eu puder. No judô, eu tenho uma frase, eu sou judoca, né? Isso. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante. Meus senseis, tem o Felipe Guimarães e o Jairo, são senseis maravilhosos, que, né, também honrar eles muito por abrir os caminhos para mim. Mas eu tenho uma frase legal dentro do judô, que é: o judô, o tatame, ali é meu templo. Lá eu aprendo. E se posso, ensino. Lá dentro eu quero ser quem sou lá fora. Então, eu busco essa possibilidade de você estar sempre aprendendo. E se você tiver a oportunidade, você ensina. E se lá dentro eu sou assim, eu quero ser assim aqui fora. A todo momento, não preso num espaço. Porque você não é duas pessoas. Você é a mesma pessoa a todo momento. Aonde você for, você leva você. Então, o conhecimento emocional e esse conhecimento, esse sentir espiritual, que é o que te cabe nesse momento, que é o que você pode se conectar, ele nos conecta com algo muito maior, numa rede muito maior. E cada um tem uma crença, não tem problema com isso. Pelo contrário, veja em você os olhos da evolução, da busca, veja o reflexo do espelho em mais uma pessoa que tem empatia pelo mundo, que busca fazer as coisas certas. Não seria esse a melhor possibilidade possível de viver em sociedade mais harmônica? De enxergar no outro o bem, o bom, as virtudes? O espiritual, para mim, está aí. Perfeito. Também não é fugir daqui. É ser o agente infiltrado que você falou. Quando você convida todo o mundo corporativo a buscar suas ferramentas e todos os serviços, é isso. É multiplicação da kombucha ali. Ó. A gente contamina positivamente mais alguém que vai buscar o seu autoconhecimento, vai buscar o seu controle emocional e vai multiplicar no meio que ele está. E é mudando as pessoas nesse lugar que muda o meio. Perfeito, perfeito. Vamos preparar, inclusive, a kombucha para a gente fazer esse brinde aqui. E, meu querido amigo, eu acho que o grande paradigma, eu vejo das pessoas, às vezes, quando se fala de espiritualidade, a pessoa muitas vezes já associa uma religião, já associa um dogma, e é muito mais do que isso, né? Para mim, a espiritualidade tem a ver com tudo aquilo que a gente não está vendo, né? Tudo aquilo que é invisível, né? Tudo aquilo que cria essa conexão, né? Igual a nossa conexão aqui. Para mim, é uma conexão espiritual também, né? Então, é mais profundo, é além da matéria também, né? Então, isso é maravilhoso e isso eu acho que é a inteligência, né? Junto com a IA aí, que vai evoluir também, né? Essa inteligência espiritual, junto com a inteligência ancestral também, né? E esse resgate aí, né? Como você fala que o futuro agora e o futuro também é ancestral, né? Então a gente está conectando tudo isso agora, o futuro, o presente, agora, o passado, né? E o tempo é arte, então o tempo é agora para a gente viver isso, né? Assim como eu espero que para você tenha passado tão rápido esse podcast aqui quando passou para mim também, né? E eu queria te convidar, fazendo um exercício aqui de sincronicidade aqui para que a gente pudesse tirar uma cartinha dessa. Não sei se você conhece esse oráculo que é o Costuras. Para mim, eu falo para André que eu falei para ela, que ela mora em Floripa, que é o oráculo que eu teria feito. Porque ele é colorido, tem umas imagens maravilhosas, entendeu? Tem umas perguntas embaixo, tem uma gravura, é fácil de entender, entendeu? Eu não preciso nem ler nada, entendeu? Já é. Então eu te convido a gente tirar uma cartinha aqui que serve para você também, desse momento agora, desse podcast, para a gente fechar esse podcast aí. Antes de pegar, eu vou te falar uma única coisa da inteligência artificial, da tecnologia, que eu acho que dá para fazer uma conexão. Aos que têm a nossa idade, ou que pegaram ali o Windows, Pentium 2 para cima, pegaram o Windows 95, 98. Tem quantos anos? Então, 35 anos. Mas, nossa idade você foi tudo bem. Mas a brincadeira da tecnologia que a gente traz para a inteligência do uso do dia a dia, e que é uma brincadeira também, é o seguinte. Quando você está no teu computador, essa é uma dica legal, cara. Quando você está no seu computador e
as pastas, o programa que você está aberto, ele está travando, o que você precisa fazer com o computador? Reiniciar. Reiniciar ele, dar um descanso, né? Ou, porque você pode reiniciar ele e ele continuar travando. Ele continuar com a memória ali ocupada. Então, antes de pegar essas cartas, o meu convite é o seguinte: aqueles que conhecem, ou na época, o Ctrl-Alt-Del, você vai abrir o gerenciamento de tarefas. Nesse gerenciamento de tarefas, você vai identificar todos os programas que estão abertos. E se você olha com cuidado cada um desses programas e vê o quanto cada um deles está ocupando o teu processamento, está superaquecendo o seu cérebro, o seu processador, e você, com inteligência, poder desligar ou não esse aplicativo sem que precise apagar a máquina. Então, tem programas rodando hoje na nossa mente, hábitos que a gente está fazendo, que nos prendem e ocupam nossa mente, ocupam o nosso dia a dia. E você não sabe que está entrando num desespero, numa depressão, num burnout, porque você não está olhando esse mapa. Então, meu convite é que você abra o seu gerenciador de tarefas e que você possa verificar se todas essas tarefas que estão ocorrendo são as que você quer mesmo. Porque tem coisas que, de repente, nem são suas. Eu estou, nesse momento, exatamente fazendo isso. Então, não foi à toa. Não foi à toa. O que eu estou fazendo na minha vida é isso. Abri esse gerenciador e estou fechando. E eu estou fazendo esse reset aí também, né? Na minha própria vida. E é um exercício que não é tão fácil de fazer, porque envolve um desapego, né? Mas é muito libertador, né? Muito libertador, porque aí você abre espaço, você consegue respirar, né? E deixar o novo chegar. E aí o cuidado que a gente tem que ter também é isso, para não fugir. Não é né? fugir. Não querer chegar ali e ficar deletando só para se livrar. Não, porque inicia amanhã igual, pô. Exatamente. Por isso é que tem que respirar, presença, conectar, para essa decisão vir de um espaço tranquilo e não do espaço de lutar e fugir. Perfeito. Você falou uma coisa muito legal do desapego, né? Isso é um outro ponto legal pra gente compartilhar, que é a gente super identifica ou hiper-identifica a nossa história com quem somos. E somos muito mais do que isso. Então, um dos convites que eu me fiz foi: eu não sou necessariamente a minha história. Eu sou mais do que isso. E eu posso ser quem eu quiser hoje, no sentido de escolha mesmo, que é a planta que a gente falou, do semente que a gente vai plantar hoje. Mas quando eu quero dizer isso, não dá para você carregar o peso na mochila se hiper-identificando com a sua história. E você vai fazer essa conexão quando as pessoas falam para você: eu sempre fui assim, a minha mãe ou meu pai eram assim, eu sempre fui pobre, eu morei assim, assado, eu sou carioca, eu vou ser sempre assim. Então, a hiperidentificação que você coloca na sua história também é um peso. E quando você aceita poder se liberar desta maneira, você abre o espaço que você acabou de comentar. De que eu fui, beleza, eu fui aquilo tudo. Hoje eu quero ser quem eu quiser. E livre até desse peso que eu estou carregando. Porque às vezes é peso, não é orgulho, não é um carinho. É pelo contrário, às vezes é um peso que eu estou carregando. Eu sou assim, eu sempre fui assim e vou ser sempre para isso. Não, cara. Você tem livre-arbítrio de escolha. Se não fosse assim, ninguém teria a oportunidade de uma segunda chance. Então, busque esse questionamento dentro de você, do que você está carregando, e se hiper-identificando demais e não deixando que o novo venha. É isso, irmão. Aqui, nós estamos nesse momento aqui, exatamente aqui, na sede do Clube da Transformação, que eu trouxe de Floripa para cá, montei todo esse estúdio, e aí quando eu voltei do Peru, do Chile, 2 retiros que eu fiz, eu voltei para cá, olhei para isso e falei: olha, não faz mais sentido para mim isso, desse jeito que é agora. Né? E eu te comentava que eu percebo que eu sou muito mais o comunicador do que necessariamente o dono do estúdio, que não é o meu negócio principal. Que me traz alegria ter esse espaço, é maravilhoso. As pessoas vêm aqui, meditam na pirâmide, conectam com os livros, acham lindo. Só que isso me toma uma energia, me faz superaquecer também meu cérebro. E eu queria dividir esse peso com alguém. Mas eu falei: mas para que eu preciso ter o peso? E aí eu carrego esses livros todos que tem aqui, ó, há 30 anos eu junto esses livros. Então você imagina o exercício que foi para mim tomar essa decisão de fechar esse espaço e estar livre, né? Com o celular aqui, com o microfone, eu gravo podcast onde eu estiver, eu posso alugar um estúdio, eu posso fazer parcerias, tem milhares de coisas. E eu sou um ser que ama viajar.
Agora, não é brincadeira, porque eu olho para esses livros, ok, eu vou ter que escolher qual que é o essencial, qual que eu vou deixar comigo. Um livro, tem um essencialismo aí? Qual que é? Tem essencialismo. É um bom livro. É maravilhoso. E tem um outro que eu gosto muito, que é do mesmo autor do essencialismo, que é o Sem Esforço. Isso né? aí, Que perfeito. é outro livro maravilhoso, que é o livro que eu teria escrito. O oráculo que eu teria feito e o Aí, livro que ó. eu teria escrito. Perfeito. Então eu olho ali e falo assim, poxa, que livro que eu abri. E cada livro que eu olho desse, eu falo, não, esse aqui não. Esse aqui não. Então eu não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu já tomei a decisão. Perfeito. E eu vou dar um jeito de compartilhar isso, distribuir isso, soltar isso. Por quê? Porque eu senti isso nesse momento da minha vida. Se eu não soltar, não vai vir um novo. Olha aí, eu já decidi, já me veio mais um livro novo. Você vê que bênção? Então eu vejo que esse giro, né? Essa economia circular e esse circular da nossa própria energia que a gente precisa compartilhar. Né? Não adianta ter isso aqui fechado. Então, vamos pensar aí também em projetos. Estou aberto aqui também, né, para outras ideias, né? De repente, parte desse livro vai ficar lá, dos livros vai ficar lá no espaço que você tem, sei lá, ou vai ficar em algum outro lugar. Perfeito. Tem alguns livros que a gente vai deixar numa determinada instituição, não sei, né? Mas eu estou disposto aqui a compartilhar. Parte eu vou fazer um movimento aqui para as pessoas, né, pegar o livro, fazer uma doação para o clube, eu vou doar, não sei. Eu sei que eu já decidi e já soltei, e com isso eu estou sentindo mais leve. Perfeito, cara. Pô, tem um livro, eu não me lembro o nome dele, mas é de um ETzinho, um extraterrestre que vem com forma de criança para falar com uma criança. E tem uma parte do livro que fala, vamos lá na nave, mas a nave é sua? Não, a nave não é minha. Mas você não tem uma nave? Que nem a gente tem um carro, né? Uhum. Não, a gente pega quando a gente quer. Tipo, falando dessa vida, de outra consciência, de outra vida, de disrupção, o ter é temporário. É isso. Não temos nada. Ou podemos ter tudo, porque somos tudo. Claro. Então, é usufruir, é contemplar, é agradecer. Não é ter para colocar no armário e ficar preso, guardado, sabendo que daqui você não vai levar. Então, o convite... E é para todos nós, tá? Não somos Buda. O convite do desapego mesmo. Posso passar para alguém que precisa também? E vai ser útil para o outro. E vai ser útil para o outro. E se essa economia circular, essa consciência circular, atingir todas as pessoas, né, de alguma maneira, a gente vai ter uma sociedade mais alegre, mais feliz, mais harmônica. Muito bem, meu irmão. Vamos tirar a cartinha, então? Por favor. Vai lá. Te convido. Essa cartinha é pra você que também tá assistindo a gente, hein? É isso. Costuras. Costura foi o que a gente fez aqui também. Costuramos bastante coisa. Deixa eu ver. Antes disso. Ah, sereleta. Maravilhoso. Mostra lá, mostra lá. Aqui, ó. Ah, eu acho linda essas cartinhas. Fundo branco com os desenhos. Linda. Foi gênio. Ó. Lê aí pra nós. Sereleta, misto de sereia e borboleta, criatura mitológica que nos relembra que para que recobremos nossas asas, primeiro temos que ter sabido mergulhar nas profundezas. Tens sereletado na vida? Onde moram as tuas profundezas? E as tuas asas têm tido forças para brotar? Maravilhoso, maravilhoso. É um termo epifânico, delicioso, trazido por Lara Dória durante uma costura. Maravilhoso. Realmente, tem um outro... Para a gente saber voar, a gente precisa saber nadar, né, cara? A gente precisa saber andar. Tem tanta coisa. Não adianta sair pulando por aí sem você passar por alguns processos de transformação pessoal. Sim, e a borboleta tem a ver com transformação, né? E você falou dos arquétipos também aqui, né? Sim. E Tá chegou. conectado. Tá tudo conectado mesmo. Perfeito. E a sua carta aí? Ah, você quer que eu tire uma também? Então vou tirar então. aqui. Tamo aí, é o convite. Olha só, gente, eu nunca tirei essa. Olha, ela é linda, olha. Olha só. Forte, hein? Milagre. Olha só, por isso que eu falo hoje que é só bênçãos, né? Vou pegar aqui. Milagre. O que acontece quando a gente acredita bem forte? Energia intensa que transforma coisas aparentemente intransformáveis. Que transforma coisas que aparentemente são intransformáveis, né? Geralmente chega com a ajuda de um anjo, um mentor,
o milagre mais primordial de todos é o fato de estarmos vivos. Aí você falou do anjo. Já viveste, eu adoro essas perguntinhas aqui no final também. Já viveste algum milagre? Qual? Que milagre tens pedido para o teu anjo? Só bênçãos, meu amigo. É isso. Muita coisa conectada. Tô vivendo esse momento da minha vida de milagres mesmo, só bênçãos, porque eu nunca tive num momento assim tanta coisa incerta, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo com tanta paz. Sentindo uma paz de que tá tudo disponível para mim, para todos, tá tudo certo, né? Tô sendo guiado, sou protegido e vou seguir em frente. E o próximo passo tá ali, um dia de cada vez, entrega incondicional e conectando, irmão. Então vamos fazer um brinde aí para essa sereleta, para esse milagre, para tudo que a gente viveu nesse podcast. Espero que tenha sido tão bom para você, meu irmão, quanto foi para mim. Tô saindo desse podcast muito melhor do que eu entrei. E espero que você também, meu amigo, que nos assistiu aí até agora. Fica com a gente até o final, que às vezes no brinde surgem insights também. Então, né? Porque tem gente que fala assim, já vai brindar, eu vou desligar. Não, celebra com a gente, brinda aí com a gente também. Consegue alcançar ali essa nossa... Ó. É, aqui, ó, bolhas de alegria. Bubble Bliss. Que sabor que é esse aqui? Vamos ver. Hibisco com maracujá, ó, maravilhoso. Você falou brinde à vida, é um milagre, né? Um brinde à vida, É né? isso Com tantas aí. possibilidades, estamos aqui. E até quem tá ouvindo, né? Tá vivo, tá ouvindo. De alguma maneira, Empresta aqui. é um milagre. É um milagre mesmo. Olha essa Bubble Bliss. Você não conhecia a Bubble Bliss ainda, né? Ainda não tinha tomado, não. Então você vai ver aí. Olha a latinha aqui, a cor já. Já é um negócio espiritual, diferente. As bolhas de harmonia. É. Eu brindo que a gente possa ter sempre entusiasmo em nossas vidas. É, o maior entusiasmo. Maravilhoso. Ah, o milagre. Coisa boa. Tem barulhinho da... Dá pra ouvir os bubbles? Ó. Dá pra ouvir os bubbles. Diferente, né? De todos... É um milagre os micro-organismos que estão aqui dentro. A vida Verdade. está aqui dentro. Verdade. Isso é uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, né? Você sabe que a gente... Né, a energia das mãos, a energia do prana, né? A energia que está contida em nós, a energia vital. E eu sempre... Na comida, eu... ponho as mãos e peço e agradeço. Agradeço muito pelo milagre daquela comida estar na minha mesa, mas no sentido mesmo de sentir, porque para um tomate estar na tua mesa hoje, por onde ele passou, por quantas pessoas passaram, até de onde veio na plantação dessa semente, dessa coisa cíclica. Então eu tenho agradecido muito esses micromomentos e principalmente a alimentação, agradecendo da sua vida se transformar em minha vida hoje. Porque é honrando. Os japoneses têm o Motanai, uma filosofia que fala que nada deve haver desperdício, o sem desperdício. E quando se fala de desperdício, não estão falando de coisa material, estão falando de tempo, de honrar as coisas. Uma palha de arroz é importante, o arroz é importante, né? Tudo é importante, tudo é divino. E você honrar esses micromomentos e principalmente a alimentação que te nutre, mas não só a alimentação, tanto para toda aquela cadeia que está por detrás, cara. Alguém pegou, alguém colheu, alguém botou no caminhão, alguém embalou, alguém assim, tudo. Tudo é para respeito. Então, gratidão é essa vida que nos transforma. Essa vida se transforma em nossa vida e com nossas atitudes transformamos outras vidas. Gratidão por nossa conversa, pela nossa troca, gratidão por esse momento. E que a gente está plantando uma semente do futuro é agora, porque essa semente está plantada. Arrou, meu irmão. E eu queria fazer um check-out aqui agora, saber como é que você sai desse seu podcast, como é que foi essa experiência para você de gravar o Sucesso Consciente. Livre, leve e solto, cara. Podendo falar com um amigo, com amigos, porque tem outro aqui ouvindo. Isso aí. E tem outros ali, ó. E digitalmente vão ter muitos outros. Quem tá nessa frequência é isso. Tá nessa vibração e saio... Cheguei ansioso, de alguma maneira. A gente faz um check-in, né? A gente faz um check-in. Mas eu digo, cheguei ansioso no sentido de poder partilhar contigo esse momento.
do seu momento de vida também, da sua história, honrando a sua história, e sair daqui feliz sabendo que você está plantando muitas sementes também para uma grande floresta que está por vir. Tamo junto, meu irmão. Saio daqui, como eu te falei, melhor do que eu entrei, né? E feliz em conhecer mais de você, da sua história, né? E sinto que esse vínculo, essa conexão foi fortalecida ainda mais. Conte comigo com o Clube da Transformação, porque você precisar. Tamo junto, eu acho que tem muita coisa boa pra gente fazer aí. E tá só começando. Perfeito. O futuro é agora. O futuro é agora, né? Arro, meu irmão. E gratidão a você que esteve com a gente aqui até esse momento agora, né? Tá conectado aqui com a gente. Alfê aí mais uma vez aqui operando essa nave. E se você ficou até aqui agora, até o final, meu amigo, significa que você tá conectado com essa frequência da transformação da consciência e que a gente tá junto. A gente vai seguir em frente. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilha isso com mais pessoas e até o nosso próximo podcast Sucesso Consciente. Arro. Arro. Uhum.